Oi, pessoal. Queria falar com vocês um pouquinho sobre como manejar a ansiedade diante dos fatos recentes relacionados ao Covid. Eu gravei ontem um áudio sobre a dor, né, do mundo e o foco nisso, se ajuda, se não ajuda. Vão ter outros vídeos vindo que já foram gravados também sobre a questão de se preocupar. Mas eu queria falar especificamente desse assunto da pandemia, porque eu sei que tem essa cepa nova, tem muita gente que já teve familiares que contraíram o vírus e estamos em lockdown no momento. Então, isso tudo dá uma mexida com o emocional do pessoal, né? Porque dá essa sensação de retrocesso, de que isso não acaba e o que está piorando e tudo mais. Então, o que eu queria falar para vocês é assim, como aplicar, né, essas coisas que eu estou falando nos outros vídeos, alguns que vocês ainda vão assistir, especificamente para essa situação da pandemia. Do ponto de vista do quanto a gente se informa a respeito, a gente precisa se informar a respeito de coisas que vão mudar a nossa conduta. Então, lá no começo, a gente pegou muita informação sobre o que transmite e o que não transmite. Essas informações ficaram até de melhor qualidade com o tempo, então a gente já sabe isso, né? Então, algumas medidas básicas não tem mais o que questionar. A gente já sabe a questão de lavar as mãos, do uso de máscara. Mas, e agora que teve esse aviso do lockdown, por exemplo? O que é útil a gente saber? É importante a gente saber se a escola vai abrir ou não, se vai ter condução, questão de mercado, simplesmente para você se programar, né? Então, essas informações são úteis. Em nenhum momento a gente vai deixar de usar essas informações. Mas daí a ficar horas assistindo sobre número de mortos, o fato de que pegou em pessoas jovens, e que a pessoa nem tinha nenhuma comorbidade, tudo isso vai aumentando o nosso grau de ansiedade. Mesmo que você não fique horas, uma notícia dessa pode fazer um estrago tremendo no seu emocional. Primeiro, a notícia ela é feita para aumentar o sensacionalismo mesmo. E a gente não tem dados muito precisos, mesmo quando as pessoas eram nossas amigas, pessoas conhecidas, próximas de nós. Tem tanta coisa que a gente não sabe, que não é só a questão de se tinha diabetes ou não, né, de outras comorbidades. A gente não sabe o íntimo da pessoa, o que se passava, porque a nossa vulnerabilidade a doenças não depende só de comorbidades, depende até do nosso padrão de pensamento, depende de fatores que a ciência nem focou em estudar muito por enquanto, mas que a gente cansa de observar. Quantas vezes vocês não ficaram gripados na vida, ouviram alguém que ficou gripado porque estava cansado do trabalho, estava exausto, se sobrecarregando e pronto, cai doente. E aí a doença obriga a pessoa a parar um pouco. Ou pessoas que ficaram doentes porque elas sentiam uma culpa muito grande por alguma coisa. Então, esse tipo de coisa, em geral, a gente não sabe. Muitas vezes a gente não sabe disso nem a respeito de melhores amigos. E lá na TV aparece como, ó, pessoa de 20 e poucos anos, sem comorbidade, atleta. Mas você não sabe o íntimo da pessoa, né? Então isso te assusta e faz você pegar para você algo que não é seu. Porque a sua vida você tem consciência do que você está fazendo ou deixando de fazer, mas você não sabe o que a outra pessoa fez ou deixou de fazer. Então isso aumenta a sua sensação de vulnerabilidade erroneamente, porque a gente não tem acesso a todos os fatos. Então, isso é uma questão. A outra é que quando você passa um tempo, não importa quanto seja, o importante é o impacto que teve em você. Se você assiste notícias desse tipo e você fica lá vendo número de caixões que está sendo encomendados, covas que estão sendo abertas, é o tipo de coisa que vai fazendo já seu coração acelerar, né? Uma sensação de agonia ir crescendo. Essa sensação te mostra que você não está se ajudando, porque isso faz a sua imunidade baixar. Então, isso já é comprovado. A gente tem, sim, uma relação entre os nossos linfócitos, entre o sistema imune e as nossas emoções. Isso aí, gente, 20 anos atrás, meu primeiro ano de medicina, eu fiz uma matéria optativa que era de psicossomática e já recebi um artigo para ler sobre isso. Essa questão de que a gente tem prolongamentos nervosos, nervos,
que chegam nos linfonodos. A gente tem correlação entre o nosso sistema nervoso e imunidade. Isso é um fato. Se 20 anos atrás já se sabia disso, imagina o quanto esse conhecimento não evoluiu com o tempo. Então, isso é algo que as pessoas não enfatizam, talvez porque não queiram que as pessoas baixem a guarda em relação a usar máscara e essas outras medidas que são importantes, mas ninguém divulga esse tipo de coisa na TV, ou muito pouco. Eu vi alguns psicólogos, alguns neurologistas me mandaram já pelo WhatsApp vídeos de algumas pessoas falando exatamente isso, mas isso é pouco, isso é algo que não se dá muita atenção, mas não muda o fato de que é verdade. Então, a gente não se cuida só tomando cuidado para não sair à rua à toa. A gente se cuida também fazendo isso de cuidar do nosso emocional, certo? Então, dito isso, o que a gente pode fazer para a gente se sentir um pouco melhor? Em primeiro lugar, a gente precisa focar a atenção no que pode ser feito nesse momento e não no que não pode. Agora eu estou falando da sensação de restrição que piora as nossas emoções. Então, por exemplo, você pensar na ideia de ficar trancafiado em casa, ou de mercados fechados, ou de que até andar na rua não deveria nesse momento, e isso começar a te dar uma sensação de claustrofobia, de não ter opção, né? De ter os seus movimentos restritos. Quando a gente foca a atenção nisso, dependendo do quanto embalo você pega nesse pensamento, você pode chegar a ter um ataque de pânico, de tanto que você vai se sentir sufocado. Eu sei que muitas pessoas sentiram isso no início da pandemia. E talvez agora, com essa sensação de ter dado uma piorada, essa segunda onda, algumas pessoas possam estar sentindo isso também. Então, como que a gente faz para não ter esse efeito de piora na ansiedade? Você não deve focar a atenção na sensação de falta de liberdade. Você precisa achar a sua liberdade, não importa onde você esteja. Então, mesmo quem mora num apartamentinho e realmente vai ficar sem sair, você ainda tem uma janela, sabe? Você pode respirar o ar puro e olhar para o céu. Ou você pode fazer atividades que façam você nem lembrar que você está lá dentro. Então, fazer coisas que fazia tempo que você não fazia, como, sei lá, montar quebra-cabeça, ler livros que estão parados te esperando faz tempo, descobrir um monte de aula online, um monte de material gratuito que tem na internet, fazer aula de ginástica online, aprender a dançar, aprender uma coreografia. Tem tanta coisa que dá para fazer pela internet hoje em dia. Fora esses exercícios todos que eu ensino para vocês, você pegar o papel, deixar a mente viajar, achando pensamentos melhores, você acha uma liberdade muito grande fazendo isso. Você consegue se sentir bem, não importa o cubículo em que você esteja. Então essa é a questão, a capacidade de sentir essa liberdade interna, independente do que esteja acontecendo externamente a você, tá bom? E tem a questão também das pessoas que estão com alguém doente nesse momento e que isso abalou muito. Aí eu só quero lembrar essas pessoas de que a gente também não ajuda se preocupando. Eu lembro muitos anos atrás, minha mãe ia passar por uma cirurgia e eu pesquisei se tinha alguma comprovação científica de que a gente poderia, de alguma forma, mandar uma ajuda à distância com os nossos pensamentos, com algum tipo de energia que a gente mande para a pessoa. Eu lembro que eu encontrei um estudo sobre orações, que eles pegaram pessoas internadas no hospital, não avisaram para elas quais iam participar do grupo que ia receber oração e quais não iam, porque senão teria o efeito placebo, né? Eu saber que estavam orando por mim, isso poderia me fazer me sentir bem e com isso eu melhorar mais rápido do motivo que eu estava internado. Então, eles não avisam para as pessoas para não ter esse efeito placebo. E aí colocaram um grupo de pessoas para orar por essas pessoas internadas escolhidas ali, aleatoriamente. E aí o que aconteceu? Comparando o grupo que recebeu as orações com o grupo que não recebeu, tinha distinções muito palpáveis. Realmente, teve uma diminuição no tempo de internação, teve uma cicatrização mais rápido, menos sangramento, menos taxas de infecção,
menos picos de glicemia, ou seja, menos diabetes, que às vezes descontrola quando as pessoas estão internadas, pressão mais baixa. Então, isso é algo no mínimo interessante, né? Agora, eu quero dizer para vocês assim, diversas coisas que eu estudei esses anos todos, depois disso, me mostram que a oração não é algo desesperado, tá? É algo em que você realmente está focado na saúde da pessoa. Então, eu estudei diversas filosofias que existem aqui no mundo atualmente e diversas delas falam exatamente isso, essa questão de que você precisa sintonizar com a saúde da pessoa. Tem uma, por exemplo, que ensina a pessoa, você a respirar, tem um monte de técnicas de como ativar essa respiração de um jeito muito específico e aí você mentalizar a pessoa saudável. O mais importante é isso. A respiração é para te ajudar a estar presente no momento presente. Até o Eckhart Tolle, é o autor do Poder do Agora, ele conta que a madrasta dele tinha sintomas psicóticos e que quando ele estava totalmente presente, centrado no agora, então ele tinha essa presença dentro dele, isso de alguma forma trazia mais saúde mental, no caso era mental, para a madrasta dele. Ela melhorava na presença dele. E quando ele não fazia isso, aí ela piorava, ela ficava persecutória, psicótica até com ele. Então, isso é um exemplo na saúde mental, mas essas filosofias todas que eu estudei, e que não é da alçada desse grupo, eu não vou me aprofundar em nada disso, mas elas ensinam isso, a questão de você estar você bem e você centrando a sua atenção no fato de que você tem certeza da saúde da pessoa. Quando você faz uma oração desesperada, então, na verdade, você está focando a sua atenção na ideia de que tem algo muito grave acontecendo. E aí, nesse caso, você não ajudaria muito, tá? Então, é só algo a mais. Eu acho que isso pode trazer um alento adicional para algumas pessoas que estão passando por um momento difícil, porque quer acreditando nisso ou não, no mínimo é uma coisa a mais para a gente tentar fazer e lembrar que de qualquer forma o seu desespero não ajuda, né? Porque diminui a sua própria imunidade e de qualquer forma você não ser um modelo de paz para essa pessoa querida da sua família, da sua convivência, você também não transmite paz para essa pessoa. De qualquer forma, transmitir paz para as pessoas é algo que auxilia na recuperação. Então, essa é a mensagem que eu tinha para vocês. Fiquem à vontade para tirar dúvidas, tá? Um beijo, até mais.